Direto de Brasília, termina hoje o prazo para os advogados de Bolsonaro explicarem o descumprimento de medidas cautelares. O ministro Alexandre de Moraes aguarda a manifestação da defesa para decidir sobre a prisão do ex-presidente. Essa intimação vem depois de Bolsonaro mostrar a tornozeleira eletrônica e fazer declarações públicas que foram replicadas em redes sociais de aliados. Temos o Pedro Moreira para conversar conosco, inclusive o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fez postagem com relação a esse assunto, mostrando a imagem. Pedro Moreira, o que a gente tem aí de informações direto de Brasília? Seja bem-vindo. Bom dia para você. Olá, Carol. Ótimo dia para você, ótimo comecinho de terça-feira para quem está com a gente. Carol, o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para a defesa do ex-presidente se manifestar sobre esse possível descumprimento das medidas cautelares. Ao longo de todo o dia de ontem, a expectativa era se o ex-presidente iria conceder novas entrevistas ou não. Ele chegou a cancelar uma entrevista mais cedo para um portal de notícias, com medo de que a entrevista pudesse ser publicada em redes sociais e com isso ele estivesse descumprindo as medidas restritivas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira. E aí, ao longo da tarde, o ministro Moraes publicou um novo despacho referente à decisão dele, dizendo que, obviamente, a determinação dele da última semana incluía entrevistas a portais de notícias, a emissoras de televisão, se essas entrevistas fossem republicadas, repostadas em redes sociais de qualquer pessoa que fosse. Mesmo assim, horas depois desse novo despacho, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi até a Câmara dos Deputados, onde o PL, o partido dele, promovia um evento, convocou a imprensa para dar uma entrevista coletiva e anunciar algumas medidas que tomariam na Câmara dos Deputados em resposta às decisões do Supremo Tribunal Federal. E parte desta entrevista do ex-presidente, e aí nessa ocasião na Câmara ele conversou com jornalistas e parte dessas declarações foram postadas nas redes sociais. Por causa disso, o ministro Alexandre de Moraes, então, publicou mais um despacho pedindo à defesa que se pronuncie em 24 horas sobre essa questão, sob o risco de determinar a prisão preventiva do ex-presidente. Nessa ocasião em que ele esteve na Câmara, ele mostrou, então, como você disse, a tornozeleira eletrônica, se disse mais uma vez perseguido, né, e disse que confia apenas na lei de Deus. Carol, e sobre o filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, essa decisão do ministro Moraes foi uma decisão de sábado que estava em segredo de justiça, a qual a CNN teve acesso e que determina, então, o bloqueio de todos os bens do deputado federal pelo PL de São Paulo, incluindo aí as chaves Pix, determinando que ele não possa fazer nenhum tipo de movimentação financeira. Isso inclui o salário dele como deputado federal, salário de cerca de R$ 46.300, que ele fica impedido de receber. Essa estratégia do ministro Alexandre de Moraes de bloquear os bens e as movimentações financeiras de Eduardo Bolsonaro é chamado aí, né, tem esse termo de asfixia financeira, para tentar impedir que ele volte a cometer práticas criminosas. Lembrando que Eduardo Bolsonaro é investigado a pedido da Procuradoria-Geral da República por supostamente ter incitado autoridades americanas a implementar sanções contra autoridades brasileiras. No entendimento do ministro Alexandre de Moraes, essa articulação de Eduardo Bolsonaro, inclusive, resultou no anúncio pelo presidente Donald Trump da tarifa extra a produtos brasileiros de 50%, que está prevista para começar em 1º de agosto. Lembrando que Donald Trump faz referência, né, o tempo todo à situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro como motivo para que ele puna o Brasil com a implementação dessas tarifas. Carol.